Olá, então, sejam bem-vindos e bem-vinda ao nosso Podfá. É o podcast da Unifael Curitiba, onde a gente trata especificamente de perspectiva e movimentos, tentando entender cultura, política, sociedade, ou seja, o conjunto das situações que nos envolvem e, obviamente, que nos fazem existir enquanto educação, enquanto um processo formativo e enquanto a nossa própria cidade. Não é à toa que a nossa sala de aula está aqui, virada para a cidade, para que a gente possa, de fato, trazer para dentro da sala de aula essa compreensão do que é a cidade, né? E de como a cidade se faz. Hoje eu tenho o prazer de te receber aqui. Já era uma tentativa de há muito tempo, né? A gente conversar, te trazer para cá, para você também nos conhecer, conversar com os nossos alunos e entender um pouco desse processo, né? Um processo que, se você me permite, começa lá na menina que um dia um secretário fala: opa, você é muito nova para gerir uma equipe, a equipe não vai te respeitar, e que se sente doída no seu brio, né? E que dali para frente, desde fundar a ONG, desde ser extremamente ativa e combativa nos processos, chegando à Câmara de Vereador, obviamente, falando de urbanismo. E de urbanismo na prática em 1 minuto. Hoje a gente vai usar um pouco mais de 1 minuto, se você topar. Vamos precisar, né? de mais. A gente vai usar um pouco mais de 1 minuto para falar um pouco do nosso dia a dia. Laís Leão, vereadora, arquiteta, urbanista, presidente da ONG, enfim, se eu for puxar tudo aqui, a gente vai longe. Obrigado por você estar aqui. É muito importante a gente poder conversar com pessoas que, de fato, constroem, assumem um protagonismo naquilo que fazem e desenvolvem com imenso carinho aquilo que estão fazendo no seu dia a dia. Não é à toa que a gente vê diariamente, né? Até porque a gente está muito próximo aqui, né? A gente vê diariamente envolvida no fazer dessa cidade. Obrigado, viu, de você estar aqui. Muito obrigada. É um convite, eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito à universidade pela abertura para a gente conversar, agradeço muito a você, professor, porque eu sou uma apaixonada por Curitiba, assim, né? Às vezes eu sei que quando a gente está falando de político, às vezes as pessoas falam muito isso da boca para fora, mas no meu caso não é, assim, eu realmente gosto muito de Curitiba, sou muito apaixonada por Curitiba, conheço quase todos os cantos, não vou ser arrogante de dizer que eu conheço todos os cantos, porque são muitos cantos, né? A cidade é muito grande, mas conheço Curitiba muito bem, assim, e tô sempre disposta a aprender mais sobre a nossa cidade. E para mim é mais do que só a minha vida, a minha profissão, é o que eu escolhi estudar e o que eu escolhi aprender, né? Então aprendi a minha profissão mesmo, de urbanista em Curitiba, vivendo uma cidade que é referência em urbanismo para o país inteiro, para o mundo inteiro. E quando eu tenho a oportunidade de falar sobre Curitiba, de falar sobre urbanismo, é sempre uma alegria para mim, porque eu falo com muito gosto, assim, eu falo e se me deixar eu fico falando várias horas, porque eu realmente gosto muito daqui e realmente gosto muito de falar sobre urbanismo e pensar a cidade. E acho que a ideia é essa, né? Assim, a gente conseguir pensar de fato a cidade, né? Olhar o urbanismo como aquela possibilidade, ou aquele local de discurso onde a gente consegue de fato entender a cidade, entender os seus movimentos e, obviamente, propor a cidade. Sim. Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, não é? No urbanismo? Sim, sim. Eu acho que, assim, eu sempre vou fazer uma confissão aqui, assim. Eu sempre gostei muito de urbanismo, mas às vezes eu me sinto um pouco deslocada dos urbanistas normais, digamos convencionais, assim. tradicionais. Às vezes eu estou em uma mesa com urbanistas e o pessoal começa a entrar num papo de tabela, né, do coeficiente e tal. E assim, eu entendo todas essas coisas, eu entendo todos esses números, essa parte hiper técnica do urbanismo. Eu me considero uma pessoa bastante técnica do urbanismo, mas tem uma parte do urbanismo que é outra camada, né, que é aquela camada hiper técnica. E às vezes eu me sinto meio deslocada porque para mim, o urbanismo é uma coisa quase poético-filosófica, né? É uma coisa da vocação da cidade. O que a cidade tem a entregar para as pessoas que estão vivendo ali. A cidade, ela é um organismo vivo, assim. Então, é muito complicado a gente colocar a cidade em tabela ou colocar a cidade em número e ficar pensando só em divisas, em potenciais, em alturas, quando na verdade você tem que ver como que aquilo se transforma em volume, como que aquilo afeta a percepção da pessoa. É muito subliminar, né? Assim, inclusive
inclusive a própria minha pesquisa de mestrado e doutorado é muito mais focada na percepção de segurança das mulheres, né? No caso do estudo das mulheres e a mobilidade, na percepção de segurança das mulheres, como que elas se sentem nesse espaço, o que é uma coisa absolutamente difícil de mensurar, porque o jeito que eu me sinto, o jeito que outra mulher se sente, o jeito que o senhor como homem se sentirá na cidade é muito subjetivo, né? Mas é uma subjetividade que existe um determinado padrão, e é isso que a gente tenta estudar. E aí eu entendo que o urbanismo, apesar de ser, e a arquitetura como um todo, né? As pessoas ficam muito em dúvida, arquitetura e urbanismo são ciências exatas ou são ciências humanas? O que é? É uma coisa ali que eu acho que nem a gente sabe dizer, assim, beleza, a CAPES chega numa conclusão, mas a gente mesmo, assim, às vezes eu me sinto de exatas demais e às vezes eu me sinto de humanas demais. Meu pai é engenheiro e ele fala, você é de humanas, porque não tem como, você fica delirando em umas coisas. E aí eu falo, mas ao mesmo tempo, quando eu vou falar com o pessoal que é bem humanas raiz ali, eu me sinto de exatas demais, né? Então, a gente fica ali naquele... não sei se limbo, mas eu acho que naquela interseção, eu né? acho que é mais no encontro, vamos chamar assim, né? no encontro, exato, para ser mais positivo. Né? No encontro ali entre as ciências, eu acho que o urbanista é fundamentalmente um profissional que é muito curioso, né? A gente tem que saber um pouco de tudo. Para você ser um bom urbanista, você precisa saber um pouquinho de infraestrutura de saneamento, você precisa saber um pouquinho de transporte, você precisa saber um pouquinho de habitação, você precisa saber um pouquinho de sentimento, né? Como a pessoa vai se sentir naquele espaço. Então é isso que me move muito, assim, tanto no urbanismo quanto eventualmente na política. Não, e óbvio, quando você traz a tua pesquisa, né? Quando você fala assim, entender a condição da mulher dentro de uma condição urbana, né? E como que essa condição urbana define mulher e como que a mulher se faz nessa condição urbana, a gente está falando de um universo absurdamente imenso, não é? Absurdamente reflexivo e que, por vezes, a gente se esquiva de enfrentar essa conversa, né? A gente se esquiva de dizer, isso é muito humanas, né? Isso é muito viagem, isso é um papo cabeça demais, mas não, né? Sobretudo quando a gente está falando da condição da mulher, se a gente parar e falar assim, como que a cidade me permite ser mulher e como que eu me permito ser mulher na cidade, né? E nas condições que a cidade me impõe. E sabe que um dos primeiros textos, acho que é o primeiro parágrafo até da minha dissertação de mestrado, a introdução da minha dissertação de mestrado, eu começo falando que a cidade é espelho e também tela da nossa sociedade, porque a cidade ela espelha o que a nossa sociedade impõe a ela, mas ao mesmo tempo também a cidade dita como a nossa sociedade vai ser, né? Então, se a gente tem uma cidade que fortalece desigualdades, que fomenta distâncias, que fomenta atravessamentos entre pessoas diferentes, ela vai criar uma sociedade mais desigual, ela vai criar uma sociedade que não é inclusiva para todo mundo e vice-versa, né? Então, o espaço urbano, ele é a tela mesmo do nosso dia a dia, né? E eu acho que isso que para mim é tão fascinante, eu acho que isso que para mim é tão fascinante sobre o urbanismo de Curitiba, porque lá atrás uma meia dúzia de maluco mesmo, assim, porque na década de 70 o que eles fizeram foi era tido como insanidade, né? Meia dúzia de malucos sentaram num restaurante e começaram a desenhar ideias no guardanapo. E assim, quem faz arquitetura, né? Quem é arquiteto, quem faz a faculdade de arquitetura, quem está imerso nisso, a gente sabe como isso é muito real. Muitas das coisas do mundo criativo, especialmente, elas acontecem no momento que você está menos esperando. Às vezes é realmente no guardanapo, no restaurante, né? Tem uma história do Oscar Niemeyer, se não me engano, que eu acho que ele desenhou, eu não me lembro exatamente o que, mas teve alguns dos monumentos maravilhosos dele que ele desenhou no guardanapo. Então, é uma interseção mesmo, é esse encontro que, na verdade, mexe muito com o sentimento, né? E é isso, Curitiba, ela gera esse deslumbre e a gente consegue explicar tecnicamente por quê, né? Tem a questão das linhas estruturais, tem a questão do zoneamento pautado na mobilidade, tem todas as questões que você consegue escrever tecnicamente. Mas, no fundo, é uma cidade que as pessoas chegam e ficam majoritariamente deslumbradas e gera esse fascínio justamente porque lá atrás Curitiba se propôs a fazer uma coisa que era inimaginável. Se propôs a mudar a lógica do que você espera de um planejamento urbano. E hoje é o que eu sinto que a gente não vê mais.
a gente se engessou em termos de planejamento urbano e desenvolvimento urbano, né? Não só aqui, no Brasil inteiro. A gente se engessou e a gente não tem mais a oportunidade de fornecer esses deslumbres. E é isso que eu provoco muito na Câmara. E provoco muito a própria Prefeitura, provoco muito nas redes sociais. Tipo, para onde a gente vai? Que caminho a gente quer? A gente quer que Curitiba seja igual a qualquer outra cidade ou a gente quer continuar fortalecendo essa imagem de fascínio que Curitiba construiu por causa de muitos profissionais que resolveram pensar fora da caixinha, assim, então... Eu às vezes, eu trago, e é muito legal quando você está trazendo essa fala, porque eu costumo pensar que essa cultura que se constitui na própria cidade, ela é tão forte, que se a gente começa a perguntar de onde você é, quanta gente que hoje é curitibano de algum outro lugar, né? E eu falo que é curitibano de algum outro lugar, por quê? Porque se faz curitibano. Sim. Talvez Curitiba seja uma das cidades ou uma das capitais, que mais efetivamente consegue, não sei se consegue seria a palavra, mas que efetiva uma condição de cultura naquele que vem num processo migratório. Sim. Né? Porque as pessoas se fazem, por mais que todo mundo brinque, né? Curitibano não cumprimenta no elevador, curitibano isso, curitibano aquilo. De repente, quando se vê, constrói e refaz todo um trajeto cultural e comportamental, óbvio, daquele que está posto nessa cidade. Sim. Você acha isso também, Laís? Eu tenho essa sensação, e eu acho que também vem do fato de que Curitiba é uma cidade que ela foi construída por muitos povos, né? E a gente ainda a gente tem uma cultura, inclusive, de valorização dessa construção, inclusive dentro do urbanismo, né? Não é à toa que a gente tem várias praças, vários monumentos em homenagem a determinados povos. Lógico, assim como todas as sociedades absolutamente desiguais, a gente falha muito em valorizar povos que também ajudaram a construir. A gente está tendo que correr atrás agora dessa valorização e dessas homenagens, né? Agora, pela primeira vez nos últimos anos, a gente está discutindo sobre os povos africanos que construíram Curitiba também, né? E se afastando um pouco dessa ideia de que Curitiba é só Curitiba é Europa brasileira, essa coisa assim. Europeia. Na verdade, Curitiba não é Europa brasileira, Curitiba é Curitiba. Curitiba tem a sua identidade, que foi composta por pessoas muito diferentes e que tem o seu valor histórico e o seu valor criativo na nossa cidade. E eu acho que as pessoas se... É curioso, assim, porque eu acho que Curitiba tem um fator que é meio polar, assim, sabe? Eu já ouvi pessoas que falam, vim pra Curitiba e virei curitibano, porque me achei num lugar que faz muito sentido pra mim. E ao mesmo tempo tem pessoas que vêm pra cá e falam, cara, não consigo me adaptar. São expurgadas pela cidade. É muito travada. Né? E aí eu acho que a gente vai para dois caminhos, né? E duas dificuldades que eu acho que também se concentram em problemas estruturais, históricos e profundos da nossa sociedade brasileira como um todo, né? Acho que muita coisa mudou em Curitiba nos últimos anos, né? Eu tenho 32 anos, nasci aqui. Então, eu lembro muito de Curitiba dos anos 90, eu lembro muito de Curitiba dos anos 2000, eu lembro muito de Curitiba dos anos 2010. E teve muita coisa que mudou. E eu sempre fui, mesmo quando eu era criança, uma criança extremamente observadora. Então, eu olhava a cidade. Minha mãe fala que eu era uma mini urbanistinha, assim. Eu saía andando na rua, chutando a calçada e falando que era um absurdo as calçadas serem ruins. Porque a minha malinha do colégio ficava batendo. Enroscava, né? Enroscava. Então, era o referencial que eu tinha na época. Mas, assim... eu sempre observei muito e a cidade viveu muitas mudanças muito radicais. Desde clima, Curitiba nos anos 90, quando eu era criança, era muito mais frio. Era muito mais frio. E hoje a gente passa ondas de calor como a gente está vivendo agora. Curitiba tem dias que bate 30 graus e a gente não tem a infraestrutura pensada para... referência, né? Não, a gente nem sabe como é viver no calor, né? E aí... E desde o clima, né, que assim, as emergências climáticas é outra coisa que a cidade vai ter que se adaptar muito urgentemente, até a questão de paisagem. Curitiba era uma cidade muito menos densificada, com muito menos prédio, com muito mais diversidade de padrões construtivos. Hoje a gente eu reclamo muito disso, e as pessoas me chamam de velha, assim, falando que você quer coisa antiga.
né? Enfim, eu falo, não é questão de querer só coisa antiga. É questão de que eu não quero ver a cidade um grande Ctrl-C, Ctrl-V de prédios iguais. Eu quero que a gente tenha uma construção histórica da paisagem. E aí também, né, um terceiro ponto que eu acho que a cidade mudou muito é que a gente tem muito mais gente e a gente está muito mais diverso do que a gente já foi, né? A gente está muito mais diverso em termos de brasilidades, né? Em termos de pessoas de outros cantos do Brasil que vieram morar pra cá e que eu agradeço muito por terem vindo morar pra cá, porque fazem de Curitiba uma cidade melhor. E também as ondas de imigrações internacionais, né? A gente tem povos que vieram de outros países por N razões e que têm composto, né, comunidades muito específicas na cidade, que eu acho que também é muito positivo, porque esse é o nosso histórico. Do mesmo jeito que lá em 1800 e bolinha a gente teve comunidades de italianos, ucranianos que vieram para cá, agora a gente tem grandes comunidades de venezuelanos que estão aqui, né? E que vão compor a história de Curitiba e que vão fazer parte da história de Curitiba e que no futuro a gente vai olhar e quem sabe a gente tem uma praça da Venezuela, né? Então, enfim, eu acho que o tecido urbano de Curitiba também, ele se imbrica, né? Ele se tece, isso, ele se perspassa ali, né? No que a gente imagina da cidade. Eu acho que isso que é muito legal. A gente não tem uma cidade que é desconectada da nossa história. A gente tem uma cidade que é conectada diretamente e que, obviamente, lida com seus pontos positivos e seus pontos negativos disso, né? Bom, você já levantou uma tese inteira aí, não é? Você já levantou uma tese e 3, 4 capítulos aí, vamos voltar e vamos costurar tudo isso. Vou começar de um começo aqui que para mim é bem interessante, que é onde a gente está colocado, né? Eu costumo brincar que a gente está na esquina da cidade. Sim. Na esquina da cidade, primeiro, porque eu tenho a estação ferroviária, onde a gente está colocado, shopping estação, a estação ferroviária que, no entendimento de muitos, meu também, a gente tem uma dobra histórica fundamental com a estação, né? Sim. Eu acho que a estação, ela modifica o composto da cidade, né? Acho que ela faz uma cidade a partir daquele momento, né? Em termos de número mesmo, a gente vinha ali com 10 mil habitantes, né? Numa condição de um vilarejo quase, quando a gente instala a estação, parece que o mundo se faz de outra forma. É um novo marco zero, né? E a gente inaugura essa cidade. Mesmo que tenhamos esquecido a estação e esse processo por muito tempo, né? A gente deu as costas para a estação, a gente construiu tubos na frente da estação, a gente desprezou a praça na frente da estação, enfim, depois a gente fala disso também. Sim. Mas a estação eu acho que é um ponto fundamental nessa dobra. Um outro ponto, obviamente, a Câmara de Vereadores, que está na frente da estação. Sim. E aonde tudo acontece no sentido de o que se define para a cidade, o que se quer da cidade, o que se deseja, o que se possibilita, o que se impede, o que se proíbe, enfim, o conjunto de legislação, todo o conjunto legal, toda a discussão que vocês têm dentro da Câmara, né? Os pegas, inclusive, não é? Que são duríssimos. Alguns absurdos, não é? Alguns bem absurdos. Então a gente tem estação, Câmara, sem contar o próprio prédio histórico, não é? Que está constituído no outro lado, a garagem dos bondes, enfim, a gente tem esse ponto. E o transporte, né? E o transporte público, como eu costumo brincar, todos os ônibus passam aqui, todos os ônibus da cidade passam nessa esquina, direta ou indiretamente. Então eu tenho 3 situações que se conversam. E será que se conversam de fato, Laís? Será que hoje, pensando no urbanismo, pensando nessa condição, será que você consegue notar que há um movimento de fato entre memória, comportamento e movimento? Estou me permitindo chamar dessa forma, tá? Sim. Assim, eu consigo ver essa conexão, mas é porque eu acho que também tem o fator olhar treinado do urbanista, você tá dentro, né? E eu tô dentro. Tá tem o olhar treinado do urbanista, que a gente fica procurando essas relações meio que subconscientemente, mas também porque eu tô ali dentro, né? Então a gente vê todo o dia a dia da Câmara Municipal. E assim, a Câmara Municipal formalmente ali o primeiro prédio público de Curitiba. A gente tem um vídeo institucional, inclusive, bem bonito, que fala sobre isso, assim, né? Que a Câmara estava aqui antes mesmo da cidade existir, né? Então, a Câmara veio antes da Prefeitura, né?
E a gente também, a partir de um processo histórico de desenvolvimento da cidade, com a criação do centro cívico, com a mudança, e que não envolvia só Curitiba, mas envolvia o estado do Paraná como um todo, por causa da criação do centro cívico, a gente teve uma mudança dos poderes, né, do estado para o centro cívico, para um bairro específico, para um bairro inteiramente planejado. E a única instituição que ficou de fora, entre aspas, foi a Câmara Municipal. Foi a Câmara, né, que não foi para lá, né? Não foi para lá. E aí a gente tem lá todos os prédios do estado, né, as tríplices ali, o executivo, o legislativo, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e seus vários prédios, né, Tribunal de Contas e tudo mais, e a prefeitura do ladinho. E a gente tem ali, se você pensar na Cândido de Abreu, né, você tem uma avenida ornamental. Sim. A ideia é aquela mesma ideia da Champs-Élysées de Paris, né? Você olhar ao final e ver aquele grande monumento. Então você olha ao final da Cândido de Abreu e você vê o grande monumento do Palácio Iguaçu. O grande monumento do poder do Estado. E um traço modernista que antecede Brasília, propriamente. Exato. Né? E um traço modernista que também é feito na lógica modernista do carro, que é uma lógica que também afasta o pedestre. É muito difícil andar em volta da Assembleia Legislativa, é muito difícil de andar em volta do Palácio Iguaçu. Tem uma lógica da segurança ali e tal, mas também tem uma lógica de exaltação do poder, né? Claro. O poder ficando acima da população, apesar da gente viver numa democracia em que o poder emana do povo. Brasília, né? A gente se acostumou a olhar só Brasília, a gente esquece de olhar o centro cívico, né? Mas o nosso centro cívico é a mesma lógica. A mesma lógica. Exatamente a mesma lógica. Por isso que eu falei que antecede Brasília até, né, na sua Constituição. Tanto que muitas das manifestações que são feitas ali na Praça Nossa Senhora da Salete, justamente por isso, para trazer a população para frente do poder, né? Então, assim, e a Câmara, ela é o único lugar que ficou para fora. E, na verdade, ela é o único lugar que ficou perto, né? Sim, perto é o único lugar que ficou na cidade, né? Ficou no tecido enquanto urbano. Cidade, né? Isso. Né? Que não foi uma coisa criada depois, que foi uma coisa que estava dentro. E assim, o histórico da estação é um histórico muito bonito, porque na verdade a criação da Câmara do lado da estação, e na verdade a estação do lado da Câmara, ela é uma lógica muito fundamental do desenvolvimento urbano brasileiro, né? Se você pega as fotos, né, do momento da abertura e do auge da efervescência da estação municipal, a Barão do Rio Branco, inclusive, o sentido dela era oposto. O sentido dela vinha lá do Paço, porque a prefeitura era no Paço Municipal. De lá para cá. De lá para cá. Então, vinha do Paço em direção à Câmara Municipal e à estação ferroviária. Então, a gente tinha uma outra lógica. A Barão do Rio Branco era uma rua extremamente movimentada. Na minha humilde opinião de urbanista, a Barão do Rio Branco, a paisagem da Barão do Rio Branco, do Paço Municipal até a estação, deveria ser inteiramente tombada, né? Inteiramente preservada. E só para as pessoas terem dimensão, nós estamos falando de 1 quilômetro, Nossa, são meio, 2. 2, 3, 4, 5 quadras no máximo. Não é isso, no máximo. Mas que concentrava a cidade, né? A cidade, tudo vivia na Barão do Rio Branco. Daqui, estação, de lá para cá. E aí, tanto que se você continuar a Riachuelo, você vai chegar no centro cívico, né? Então, enfim, é um pouco da nossa história, é um pouco de como o urbanismo conta isso, mas, assim, eu acho fundamentalmente um grande absurdo a decisão do momento que resolveram mudar o sentido da Barão do Rio Branco. Eu acho que é muito além de uma decisão de tráfego, é uma decisão de patrimônio. O sentido da Barão do Rio Branco era um patrimônio de Curitiba. Aí as pessoas podem dizer que eu estou exagerando? Podem dizer que eu estou exagerando. Mas assim, o meu olhar, ele é muito esse olhar do urbanista, né? Da preservação do que a gente construiu. Porque eu acho que a gente só consegue olhar para frente e a gente só consegue pensar num futuro próspero no momento em que a gente respeita o nosso passado. E se a gente começa a ignorar esse passado, a gente também fica perdido, a gente fica flutuando, sabe? Senão vira tudo métrica, né? Fica tudo igual. Exatamente, e aí vira tudo número, vira tudo métrica, vira tudo vozes da cabeça de alguém, sabe? Não é factível. Você traz aí uma preocupação que é interessante quando a gente olha para a cidade, que eu posso passar pela cidade, mas eu posso viver a cidade. Sim. Né? Eu posso simplesmente estar circulando pela cidade, indo, vindo, desço o Barão, subo o Barão do Rio Branco, sem saber exatamente o que tudo isso nos envolve, mas eu posso também necessariamente viver
efetivamente essa condição. Sim. Olhar para Barão do Rio Branco, e aí eu trago aqui, eu acho que o trabalho que o professor Rogério Belpino faz, né, de falar assim, olha, aqui na Praça Tiradentes tem um relógio do sol, né, aqui tem uma estátua. Eu acho que é muito legal, porque a gente passa a ter uma percepção do que é estar na cidade, né, Sim. e de como se inundar pela cidade. Sim. Como que essa relação de passar pela cidade e se inundar por ela, você entende que é fundamental no próprio planejamento urbano, no próprio fazer de um plano diretor, no próprio fazer legislativo. Sim. Você acha que deve considerar esse passar e esse ficar efetivamente na cidade? Com certeza, assim, eu sou uma grande defensora da cidade pra gente viver, né, da cidade pras pessoas, mas que, assim, eu tenho um grande pânico quando as pessoas começam a ficar com esses... não pode ficar na rua até tal horário, não pode fazer não sei o quê, não pode. Gente, deixa as pessoas usarem a rua. Vocês estão gastando milhões. Deixa ficar, eu vejo que você estão... fica brava às vezes que você fala, deixa ficar ali, deixa né? Deixa pisar que na coisa grama. Chata. Sabe, vocês gastam milhões pra fazer calçada, gastam milhões pra fazer rua, milhões pra fazer asfalto e não pode usar. É pessoal bonito. Parece aquele... Vou trazer uma referência que eu tenho certeza que qualquer brasileiro vai se identificar, né? Que é aquele jogo de louça que a avó ganhou que no fica casamento guardadinho lá em 1902 cima, né? E que ninguém pode encostar e que ele vai ficar lá e não pode ser nunca usado. Então, eu às vezes tenho essa sensação, sabe, com o espaço urbano, assim, não deixa, não pode. Não, porque daí as pessoas vão estragar, vai dar manutenção. Arruma. Porque pra ficar alarde, pra bonito, só pra tirar foto? Então, assim, se fosse só pra tirar foto, se tivessem tão preocupados com tirar foto, já tinham enterrado esse monte de fio horroroso. Que é coisa pra deixar a cidade mais feia que tem. É esse monte parece que de não consegue, fio, né, resolver essa situação. Que ninguém abraça essa coisa pra resolver. Então, assim, se a preocupação toda é deixar bonito, deixar limpinho, deixar o que for, que começassem enterrando o rio. Não tirando... o do rio não. Descanalizando o rio. O fio. Enterrando o fio e deixando as pessoas usarem a rua. Né? Porque a gente vê uma cidade inteira cheia de carro, só carro. O carro tá usando a rua, vaga para carro tem. Agora as pessoas não podem ficar. Então eu acho que isso também é um processo muito sutil e que não acontece do dia para noite, de incentivar as pessoas a estarem, né? Ao estar. E eu trabalho muito isso na minha pesquisa com relação às mulheres, porque isso é uma grande limitação para as mulheres. As mulheres não conseguem estar na cidade, porque elas têm medo. Sim. Então a cidade vira um lugar de passagem. Elas, nós, né? Eu também me incluo nessa, assim. Às vezes tem lugares que eu só penso em como que eu vou passar por eles. Eu nunca considero a possibilidade de ficar. Né? A gente usa muito nos nossos estudos sobre mulher e cidade a questão da praça, né? E aqui em Curitiba a gente tem o exemplo da Rua 15. Quem que você vê sentado, parado, contemplando a paisagem na Rua 15? São só homens. O histórico da Rua 15 do engraxar o sapato, dos engraxates, que os homens ficavam na Rua 15 engraxando o sapato, é um privilégio de usar a cidade muito masculino, porque as mulheres não podem ficar paradas na rua. Porque se uma mulher ficar parada meia hora num banco, contemplando a paisagem, ela não vai conseguir ficar sozinha meia hora. E você traz uma referência fantástica, né? Que a gente pensa a Boca Maldita com as cadeiras de engraxate que estavam dispostas, ainda tem ali hoje num cantinho, mas que antes estavam dispostas efetivamente à vista, né, da Boca, para que os homens de fato pudessem resolver as questões de negócio, política e mesmo contemplar a cidade. Né? E aí era isso, era assim, sentava ali dois políticos e enquanto engraxavam um sapato resolviam os futuros da cidade. Então assim, a gente também precisa entender, e não é uma coisa de setorizar a cidade, de dizer que a gente quer criar a cidade para um, criar a cidade para outro, mas é entender, como eu falei, respeitar o nosso passado no sentido de entender como ele é. Né? Não respeitar no sentido de dizer que tudo que foi feito é certo, que não. A gente tem erros grotescos no nosso passado, mas a gente precisa olhar para ele com maturidade e falar, aqui a gente errou, aqui a gente acertou, vamos fazer diferente daqui para frente. E eu acho que esse é um outro exemplo, né? A gente pensar na cidade a partir de que ela foi construída por pessoas e essas pessoas, elas não são neutras. Essas pessoas, elas tomam decisões com base nas ideias delas, nas vivências delas, e por isso que a gente precisa de gente diferente pensando as coisas. E eu bato muito isso na Câmara Municipal. A gente, é a primeira vez na história que a gente tem 30% de mulheres na Câmara Municipal. E ainda é pouco, tinha que ser 50%. Mas é a primeira vez, e a gente vê no cotidiano, a gente vê no dia a dia a diferença que isso faz. Porque
todas as vereadoras, independente das que eu concordo, das que eu discordo, enfim, independente de questão ideológica, respeito muito todas elas e todas elas engrandecem muito o debate, porque elas trazem uma visão diferente do que seria trazida por um homem que estivesse exatamente na mesma posição. Então, a gente precisa, dentro do que a gente pensa como planejamento urbano, do que a gente pensa como política e como essas coisas se sobrepõem, a gente precisa trazer ideias diferentes, porque foi isso que fez Curitiba ser o que é. Foi o momento que alguém parou e falou assim, e se a gente mudasse? E se a gente começasse a pensar numa lógica de estruturas? E se a gente começasse a pensar na mobilidade como direito fundamental, em que as pessoas precisam da mobilidade para acessar a cidade? Aí a gente tem uma lógica, um pensamento diferente que fez Curitiba ser o que é, né? Você fica falando, eu fico aqui viajando, porque quando você fala a questão da mulher, da câmera, a gente precisaria fazer uma conversa só a respeito disso, isso, né? Porque um dos primeiros enfrentamentos foi uma questão que você passou diretamente, né? E que foi vinculado à questão da roupa. Foi aqui, sim. Que foi uma tristeza absurda, né? Sim. Que a gente sentiu, acho que todo mundo que tem um pouquinho de percepção sentiu na pele aquele momento, entendeu? Sim. Assim, como é difícil Sim. ser mulher numa condição que a gente tem hoje. Mas a gente faz uma conversa só sobre isso. Prometo para você. Combinado. Tá? Eu acho que a gente precisa falar disso. Voltando um pouquinho, eu acho que você traz algumas outras situações. Da pasteurização da cidade, né? A cidade não permite, por vezes, identidades. A cidade, por vezes, eu acho assim, vamos ver se eu consigo me explicar. Muito importante, adoro. Sou apaixonado, que nem você, por Curitiba, pela cidade. Por vezes é na cidade que eu me encontro, né? Há 2 lugares de conforto para mim: a música e a cidade. Então, por vezes eu preciso andar na 15, por vezes eu preciso estar em alguns espaços para me reconectar comigo mesmo, né? Eu acho que eu busco esses lugares de conforto. E quando a gente está falando de cidade, a gente está falando de uma cidade que Curitiba construiu uma identidade, tem clareza naquilo que é, mas que por vezes a gente pode até questionar como que essa identidade se sobrepõe a qualquer outra identidade. Ela não permite identidades. E como pensar uma cidade que não permite identidades? Será que é possível? Eu acho que não. Eu acho que é uma receita para o fracasso, assim. Eu acho que a cidade é responsável, na minha leitura, a cidade é responsável fundamentalmente por uma coisa. 2 coisas. Então, vou tentar ser mais generosa. 2 coisas. Primeira, não atrapalhar a vida das pessoas. E eu acho que talvez esse seja o grande desafio, né? O que eu quis dizer o que eu quero dizer com não atrapalhar? Não obrigar a pessoa a ficar 4 horas no ônibus todo dia para ir trabalhar. Né? Sim, quando a cidade faz isso, ela você atrapalha não permitir muito. que ela vá e volte. Sim, você faz a pessoa com jogar segurança, no lixo. com tranquilidade, com conforto. Né? Então, e acesso à oportunidade, né? Por exemplo, uma pessoa que mora no Caximba hoje não conseguiria trabalhar todo dia no Boa Vista, porque vai demorar 4 horas no ônibus. E aí a pessoa fica 4 horas do dia dela no ônibus todos os dias, pagando caro, passando com medo, perdendo tempo de estar com a família, perdendo tempo de lazer, é a cidade atravancando a vida dessa pessoa, e aí não é justo. É a própria possibilidade de se alimentar, né? Sim. Porque você tem que se alimentar ou no trabalho, ou no entorno, e a cidade às vezes não deixa isso acontecer. Sim. Né? E aí você vai tirando o tempo do lazer, especialmente, né? As pessoas, elas vão, quanto mais vulneráveis elas estão, menos direito ao lazer elas têm. E aí você começa a desenrolar isso em problemas de saúde mental, em problemas variados, problemas de acessibilidade, problemas de segurança, problemas de relação com o espaço, enfim, várias coisas. Então esse é o primeiro ponto, não atrapalhar. E o segundo ponto é dar oportunidade. Eu acho que assim, a cidade, ela é quase como se fosse pai e mãe, assim. Qual que é a função primordial de um pai e mãe na vida de uma pessoa? Fazer a criança permanecer viva, né? Prover a existência, né? Falar assim, vai, continuar isso, viva. naquele momento que, é pequenininho e não consegue, precisa realmente de alguém protegendo. Higiene, segurança. Sim, tudo isso. Né? E segundo
criar aquele cidadão para o mundo, né? Você pensar em como aquela pessoa vai ser uma pessoa que vai gerar a diferença, que vai ser uma pessoa, vai entregar um mundo melhor para que vem depois dela. E eu acho que a cidade é a mesma coisa. A cidade precisa oportunizar a vida das pessoas. Ela precisa não somente não dificultar, ela precisa também dar insumos. Viabilizar, né? Trazer. Viabilizar, isso. Dar insumos para que a pessoa consiga viver plenamente. E aí a gente fala de salubridade, de saneamento, de transporte, de educação, de saúde. É muito desafiador, é muito difícil. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil ser cidade. Então, assim, a gente precisa de uma cidade que fortaleça essas identidades. Então, eu acho que não tem como a gente pensar numa lógica de cidade que é igual para todo mundo. A cidade não vai ser lida, a cidade não vai ser percebida, a cidade não pode ser feita de maneira igual para todo mundo. A gente só combate a desigualdade mediando essas desigualdades, né? A gente precisa tratar o desigual a partir da maneira que a gente pode fazer para que ele tenha acesso a oportunidades semelhantes. Oportunidades iguais. Então, a gente precisa olhar para a realidade das mulheres de uma maneira diversa, a gente precisa olhar para as pessoas que moram em bairros periféricos de uma maneira diversa, a gente precisa olhar para a realidade das crianças de uma maneira diversa. Uma cidade só é boa quando uma criança pode andar sozinha na rua. Se essa criança não pode andar sozinha na rua, a cidade não é boa o suficiente. Porque ela não é segura, porque ela não foi bem pensada, porque ela é perigosa, porque o que vai acontecer com essa criança, porque ela não é legível, ela não é uma cidade legível, ela não é uma cidade fácil de entender. Então, a gente tem que pensar o espaço urbano e o planejamento, e é uma responsabilidade muito grande para o gestor. Se o gestor, quem está lá com a tinta na caneta, não tem essa visão, inevitavelmente vai fazer uma cidade medíocre, porque eu acho que foi isso que Curitiba se diferenciou. Por isso que o Jaime Lerner é tão famoso, porque ele não aceitou em pensar que Curitiba seria uma cidade medíocre. Curitiba não vai ser medíocre, Curitiba vai ser diferente e os curitibanos merecem isso. Então, por isso que ele virou uma referência, por isso que Curitiba virou uma referência no planejamento, sabe? Eu acho que fica, não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que fica muito claro o sentido daquilo que se ocupa e da condição de morada, né? Por vezes a cidade é só um elemento de ocupação, Sim. de um espaço, né, de aglomeração, e não que isso não se faça na sua condição, mas ela termina aí, Sim. né? E o que a gente talvez tenha que buscar, e aí tanto os nossos processos formativos como na própria condição do legislador, é justamente a condição da cidade como morada, né? Como a proteção, é o que você fala, a proteção do indivíduo, a possibilidade do indivíduo, o trânsito para esse indivíduo, né? Aquilo que o indivíduo consegue dizer, opa, consigo viver, Sim. né? Consigo viver minimamente numa condição humana, Exato. né? A morada, a cidade como morada daquilo que é a condição humana, né? E como é difícil chegar nisso, né? E como é difícil chegar. E você lá no início me trouxe uma outra conversa aí que eu acho muito perigosa e que hoje a gente está vivendo isso, porque a gente está vivendo quase que, no meu entendimento, um paradoxo, né? Vamos revitalizar o centro, por exemplo, né? E a gente busca revitalizar o centro. A primeira coisa que a gente faz parece que é trazer prédios para o centro, né? E ao trazer os prédios, obviamente, né, se a gente pegar ali na esquina do Shopping Curitiba, dos dois lados são dois brutamontes de prédio, né, saindo, né? Se a gente anda pelo centro, só tem prédio imenso saindo, né? O prédio imenso, os apartamentos grandes têm 40 metros quadrados, os pequenos têm 20, não é? Enfim, a gente talvez tenha entendido que revitalizar o centro seja construir grandes prédios para que as pessoas morem no centro. Só que ao mesmo tempo, a gente faz o quê? Destrói as casas históricas, destrói as casas da erva mate, destrói as casas do período industrial, enfim, a gente vai apagando a memória, né? Não é incomum a gente olhar para a cidade e ver terreno vazio que você fala assim, poxa, mas ali não era aquela casa bonitinha? Era. E pior,
Esses dias a gente estava no carro e a conversa era assim: poxa, mas o que era aqui mesmo? Eu lembro que era aqui e foi de. Vai perdendo. E vai se esvaindo num sentido de apagar a própria memória. A própria memória. E a conversa era essa no carro. O que era nesse terreno aqui? Todo mundo sabia que era algo muito significativo no carro. Sim. Mas ninguém mais lembrava. E um trajeto que se faz há mais de 30 anos. E aí isso me chama a atenção, porque eu falo, opa, peraí, o que nós estamos apagando nesse processo? E como que é, Laís, trabalhar com isso? Fala assim, tá bem, a gente precisa revitalizar, a gente precisa trazer, a gente precisa recompor, mas e o que fica? Sim. E o que a gente apaga? Sim. Será que o urbanismo precisa apagar o antigo para poder desenhar o novo? Certamente não, né? Eu acho o que mais me indigna é que muita gente que defende essa lógica pega seu avião, vai comprar sua passagem de férias, vai para a Europa e fala, nossa, que lindo, essa paisagem aqui toda preservada. Por que na sua cidade você não quer preservar, então? Né? E aí eu fico nessa, assim, me indigna, e aí ao mesmo tempo eu entro num lugar de tentar racionalizar a conversa, né? E tentar... porque é muito fácil e é muito comum, especialmente, né, na política e ocupando o lugar de mulher na política, mulher jovem e tudo mais. Toda hora eles me colocam no lugar da chata, da implicante, da que só reclama e tal. E aí eu tento fazer um trabalho constante de mediação disso, de ajuste e de explicação, assim, não só na questão de patrimônio, mas na questão ambiental também, é a mesma coisa, é o mesmo paradoxo. Eu explico para eles, se vocês não conservarem o meio ambiente e se vocês não preservarem o patrimônio, todo esse discurso econômico desenvolvimentista que vocês estão usando não vai durar, porque em 15 anos não vai ter mais nada para vocês usarem para fazer marketing. E eu falo isso, sim, porque muitas vezes eles tentam me colocar nesse lugar da pessoa que não quer o desenvolvimento econômico, que não quer que Curitiba cresça. Eu quero que Curitiba cresça, eu quero que os curitibanos sejam felizes, eu quero que Curitiba cresça se for para fazer todos os curitibanos crescerem também, não para fazer meia dúzia. Se for para meia dúzia crescer, aí não faz sentido, a gente tem 2 milhões de habitantes. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no que é melhor para a cidade, no que é melhor para todo mundo na cidade. Lógico, tem formas e formas de desenvolver, tem formas e formas de revitalizar, tem formas e formas de fazer. Eu sou uma super defensora, eu acho que a gente precisa investir no centro da cidade. Eu acho que a gente tem que colocar recurso, tem que botar orçamento. Quando a gente está dentro do poder público, a gente aprende que nada acontece se você não botar orçamento. Se não tiver escrito no orçamento, esqueça, não vai acontecer. Né? Então, você precisa botar recurso, você precisa botar recurso humano, você precisa botar gente para pensar, mas você tem que partir de algumas premissas fundamentais, e as premissas fundamentais são: 1, a cidade é para 2 milhões de habitantes, não é para meia dúzia. 2, se a gente não preservar o que a gente construiu, se a gente não valorizar o que a gente construiu, seja o construído... mesmo, né, a construção civil, os nossos prédios, nosso patrimônio, seja o nosso patrimônio ambiental, que apesar de não ser necessariamente construído por nós, foi nos dado, né, de presente. É sob nossa responsabilidade. É sob nossa responsabilidade, exatamente. A gente não vai ter o que fazer depois. A gente vai virar uma cidade cinza, Ctrl-C, Ctrl-V, de várias outras cidades, e daí o pessoal que vende tanto o marketing de Curitiba vai vender o quê? Então, assim, se for para pegar no bolso, vai pegar no bolso, porque daqui 20 anos não vai ter nada para eles venderem de marketing, além de uma cidade cinza. Então, e toda igual, e toda espelhada. Eu sou uma grande hater dos prédios espelhados, assim. Eu acho que é um ou outro que se salva, mas essa coisa, essa sanha de tudo é prédio espelhado. Aquele prédio meio beijinho ou branco espelhado. Que prédio residencial começa a parecer prédio comercial, fica tudo igual. Eu tenho pânico disso, porque você começa a perder as referências da cidade. Envelopa, isso né? Isso tudo é muito técnico do urbanismo. Sim. A gente estuda a importância dos marcos, a gente estuda a importância de você reconhecer um cruzamento. Né? O cruzamento, como a gente estava conversando aqui, o cruzamento, a esquina da cidade que você comentou, o cruzamento da 7 de setembro com a Marechal é um
cruzamento importante? Todo mundo sabe o que tem nesse cruzamento, todo mundo sabe que a UTF-PR está ali, Sim. todo mundo sabe que a Praça Eufrásio Corrêa está ali, o cruzamento das Marechais também é um cruzamento importante. O marco, né? Eu estava conversando com uma estudante de jornalismo esses dias, inclusive, sobre os marcos da nossa cidade. Se você estiver no bairro Alto e você olhar, procurar no horizonte, você consegue ver a torre da Telepar, vou entregar a idade, né? A torre da Oi. Tem coisa que é memória, né? Você é a torre da consegue, Telepar. Isso, a torre da Telepar. Você, na minha época, era a torre da Telepar. Você consegue saber que ali é o Mercês. Uhum. Você está a quilômetros de distância, você sabe que ali é o Mercês. Se você precisar, se você tivesse, os celulares acabassem, você precisasse se guiar, você conseguiria se guiar. Então, tudo isso é importante para as pessoas reconhecerem o que a gente chama de imagem da cidade, reconhecer o que a gente também chama no urbanismo dos lugares. A gente tem a contraposição, a dicotomia entre os lugares e os não lugares. Sim, se você me permite, ele produz o não eu. Sim. Eu não me reconheço mais, eu não me vejo mais, eu não circulo mais. Não tem significância. Eu só passo pela cidade, né? Eu Exato. só, enfim, Sim. Vivo o pasteurizado mesmo. Tem um excelente exemplo de não lugar, que eu acho que foi o que me fez entender o que era um não lugar, e daí depois eu derivei, né? Se você pensa num viaduto, né? E você pensa nas alças do viaduto, sabe quando você está num viaduto e a alça faz um looping assim para chegar num outro lugar? Aquele meio do looping da alça é um não lugar. É o nada, né? Porque não tem referência ninguém nenhuma, consegue né? usar para nada. No máximo você vai conseguir, se ele for grande o suficiente, você vai conseguir plantar uma árvore e vai ser grama. Então, assim, ele tem uma função que é caber ali o espaço da mobilidade, que ok, é importante, então a gente conscientemente aceita ter um não lugar ali no meio. Mas se você começa a ter não lugares em todo espaço, não vou dizer todo lugar para não errar o conceito, mas em todos os espaços, em todos os territórios, você começa a ter uma cidade sem significado, você começa a ter uma cidade vazia, e as pessoas não respeitam espaços vazios. As pessoas não respeitam, as pessoas só preservam, as pessoas só cuidam daquilo que é importante para elas. Então, a partir do momento que você começa a ter cidades vazias, você começa a ter cidades não lugares, as pessoas começam a não cuidar, e aí isso vai gerar efeito de segurança pública. Isso vai gerar efeito de saúde pública, porque as pessoas vão ter medo de usar a cidade, e aí vai ter vários efeitos indiretos, começando por fazer exercício físico, começando saúde mental, você ficar o tempo inteiro no espaço que você está se sentindo inseguro. Vai ter efeitos até, assim, posso ir até longe, pode ter efeitos até na educação, porque talvez uma criança deixe de ter acesso a uma oportunidade educacional porque os seus pais têm medo de levar ela por aquela cidade. Então, a gente tem várias derivações e é muito perigoso, e eu entendo totalmente que as pessoas olhem e pensem, meu Deus, que viagem, e que tá forçando muito a barra. Podem achar que eu tô forçando a barra, mas eu não tô. Você quer um exemplo? É realmente preocupante. Bobo, mas bobo. É óbvio, a gente está a uma praça de distância da própria faculdade, do próprio shopping estação, para a Câmara Municipal. E é muito interessante porque, o que eu vejo? Vocês, né, todos da Câmara, né, vereadores, assessores, enfim, os próprios funcionários efetivos da Câmara, vocês circulam, vocês vêm para o shopping para almoçar. Então, é comum a gente estar sentado na praça e ver passar. Olha, passou a Laís ali. Olha, passou. E acho que é isso, sabe? Sim. Veja como esse circular, ele oportuniza situações que talvez a gente nunca tivesse. Exato. Né? De ter pessoas presentes no próprio conjunto da cidade que a princípio não estariam. E o fator democrático, né? Você tá Você vendo? vê o seu representante almoçando. Não é? De fato, tá aqui, é gente, almoça. Então, assim, como que isso se costura, né? Como você falou num determinado momento, como que isso gera o próprio tecido da cidade, né? E se permite por ele. Sim. E aí você levanta outra situação que é, enfim, emblemática, que é a questão da árvore, né? E o fato Arthur Bernardes, né? Sim. Que eu acho que é um fato muito claro, não sei se Sim. eu estou certo, daquilo que se pasteuriza e daquilo que não se permite pasteurizar. Sim. Né? A gente tinha, ou tem, na Arthur Bernardes, um conjunto muito intenso
de árvore, de espaços de caminhada, de lazer, de convívio urbano, a praça pública. Sim. A verdadeira, não sei se eu posso chamar assim a verdadeira, mas a referência daquilo que é praça pública. E num determinado momento, por um movimento também econômico, não é? E aí vamos pensar no plano diretor como um movimento de fato econômico, como um projeto econômico, num determinado momento se discute tirar tudo aquilo para facilitar um outro processo. Sim. Né? E talvez a briga não fosse a árvore. Né? Talvez a briga não fosse, mas a briga era justamente o espaço urbano da condição de existência nesse espaço. Sim. É isso. Eu acho que o que movimentou ali e que gerou tanto efervescência sobre a questão do Arthur Bernardes é, obviamente, o fator ambiental, mas também o fator comunitário, né? O projeto, ele não, em nenhum momento ele se propôs a exterminar ali o eixo de animação, né? Ele ia reduzir drasticamente, né? O que, enfim, reduzir... A prefeitura disse que não é drasticamente, mas é bastante. Tirar todo o espaço. Ia tirar boa parte da lateral ali. Ia continuar existindo, né? O conceito ali, o eixo de animação, o parque linear, enfim. Mas ia ser reduzido bastante. E a grande questão que a gente contra-argumentava era que, assim, ok, vocês querem criar espaço para ônibus. Super válido, super justo. Mas por que vocês não tiram o espaço do carro? E vocês vão tirar a árvore. E vão tirar, não só a árvore, mas o espaço comunitário que as pessoas usam. Isso, o fundamental que eu entendo, assim, Isso. é para além, não é? Para além da questão ambiental, também acho, assim. E assim, a gente conseguiu, depois de muita luta, alterações substanciais no projeto. Ele ainda vai acontecer muito melhor do que era antes, reduzindo muito a área que seria avançada, né? Mas ainda assim, a gente pode voltar lá atrás num conceito de que não deveria passar pela cabeça dos planejadores urbanos e dos gestores que tá ok fazer isso. Lá atrás, isso aí é um problema de 10 anos atrás. Assim, alguém deveria ter parado e falado, olha, não vamos mexer aqui, vamos fazer de outro jeito? Porque esse ataque sistemático ao que faz as pessoas se vincularem com o espaço urbano que é muito problemático. E assim, não é somente o resultado final. Uma obra ali vai durar pelo menos 2 anos, no mínimo. Então, assim, como que vai... Que é o que está acontecendo aqui na Eufrásio Corrêa, né? Sim. Como é que você vai fazer para garantir que aquele espaço, neste meio tempo, continue um espaço lugar e não vire um não lugar de obra, né? Lógico, a obra precisa acontecer. Mas como é que você mexe com esse entorno? Como é que você mexe com a vivência da pessoa? Né? Esse instante da história, né? Exato. E assim, eu entendo, né? A prefeitura usa o slogan a obra passa, o benefício fica, acho que é isso. E ok, concordo, a obra passa. Mas não é porque ela passa que ela não vai traumatizar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente também, como gestora, a gente tem que pensar em várias formas de mitigar essa relação ruim, sabe? Não criar novos traumas e também ensinar as pessoas a superarem os antigos, porque eu acho que o curitibano tem um grande trauma da história da linha verde, com toda a razão, né? Aquilo ali foi marcou a história da... Assim, você fala... É memória. É memória. Gente, tudo é uma obra atrasar uma semana. Ai, virou a nova linha verde. Às vezes não é. Às vezes acontecem coisas cotidianas da obra, né? Essa semana aconteceu ali, estourou uma adutora ali na frente. A gente fez vídeo. Lógico que a gente fez vídeo, porque é uma coisa que assusta. Mas, assim, é uma coisa normal de obra. Estourou um cano. Infelizmente, acontece. Qualquer um que trabalha com obra sabe que estoura cano. Não poderia estourar menos cano? Poderia, mas assim, é história. Mas como é que a gente faz para fazer este processo menos traumático e menos dolorido para as pessoas, né? Como é que a gente pensa num plano de ação que vai impactar menos? Vamos colocar na ponta do lápis. É melhor a gente fazer tudo de uma vez, fazer rápido, ou é melhor a gente fazer mitigando impactos e fazer um pouquinho mais devagar? Conversa com a população. Uma coisa que eu reclamo muito do poder público conversa, explica as coisas para as pessoas. Não simplesmente sai fazendo, sai tratorando. Explica.
Faz um vídeo, a gente tem mil ferramentas agora, né? Faz um vídeo explicando, bota o prefeito para explicar a obra. Então, assim, eu acho que tem jeitos e jeitos de fazer as coisas, jeitos de pensar a cidade. Eu também não sou adepta à reclamação infinita, eu acho que a gente tem várias coisas que são muito bem feitas, mas eu acho que a gente também precisa ter um lugar de espaço crítico, porque a cidade é isso, né? Ela é um estado de fluxos e fixos e coisas que se mudam o tempo todo, pessoas diferentes, demandas diferentes, lugares diferentes, não lugares diferentes, que precisam ser pensados ao mesmo tempo, e não é fácil mesmo. Mas acho que nesse momento dos 333 anos de Curitiba é um momento que também a gente precisa olhar as coisas que Curitiba não fez bem, né? E pensar como é que a gente vai mudar isso para frente. Eu acho que uma coisa que Curitiba não fez bem foi a parte de participação popular. Curitiba nunca ouviu, de fato, a população, sobre o que a população quer. Não estou dizendo que, por exemplo, o caso da Rua 15, talvez se o pessoal da época tivesse conversado com todo mundo e tal, talvez a Rua 15 não tivesse acontecido. Mas assim, não sei também. Ou não é uma questão de tudo decidir-se coletivamente, porque eu também sei que como técnica isso não dá. A gente precisa tomar decisões. Mas eu acho que muitas vezes é o fato do explicar, do comunicar. Não é necessariamente o sentido pedir do pertencimento, né? Eu acho que é essa a ideia, né? O que está acontecendo. É o pertencimento da cidade, é o pertencimento da condição de existência, Exato. É o pertencimento de cidadão, né? É o fato de ser cidadão. Sim. Ser o guardião da condição humana e guardião da cidadania. Se sentir respeitado como cidadão, exatamente. Isso. Laís, se eu ficar aqui, a gente vai passar o também. dia, né? Porque eu avisei que eu era tagarela. Eu vou me envolvendo com as histórias e vou, enfim, acho que dá pra gente conversar mais umas 10 vezes ainda. Sim, você pode me convidar para outros episódios, eu aceito. Foi muito legal você estar aqui, foi muito importante pra gente. Eu acho que a gente precisa ter pessoas que, de fato, tratem a condição da cidade, a cidade como existência, o espaço como uma condição de vida e, obviamente, aquela definição do gatekeeper, né, que eu comparei ao plano diretor, Sim. com uma definição de fato, de possibilidade e não de ausência. Sim. Obrigado, Laís. Obrigado mesmo Obrigada por estar aqui. eu, estou muito feliz. Eu gosto dessas conversas e que a gente pode discutir mais profundamente, assim, para além das tabelas, para além dos números, para além de uma legislação só, né? A gente poder pensar na cidade de uma maneira mais ampla e poder, assim, expressar de fato o carinho que a gente tem por Curitiba, né? Porque eu acho que tudo isso é isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é quando a gente está fazendo essa fala, quando a gente provoca e se provoca, é isso, né? Na verdade, a gente está expressando o carinho que a gente tem Sim. por essa cidade que está indo aí para os seus 333 anos, né? Para que um dia atrás, para mim, era zum, para 300 falta um, não é? Que era o marco, não é? De chegar aos 300 anos, Sim. Já estamos nos 333. Sim, sabe que eu sou cidadã dos 300 anos, né? Nasci no ano que Curitiba fez. Eu sempre sei a idade de Curitiba porque é sempre o ano que eu faço aniversário. Então imagina que eu já estava envolvido nessa conversa, no zum, para 300 falta um. Era essa a ideia. Que legal. Mas, obrigado. Obrigada eu. Ótima conversa. Obrigado.